por diabo, por fofoqueiro, por limbarudo. Quem define a sua vida, o seu futuro, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo para alguém que você vai chegar do outro lado. Aleluia. Ele chega. Mas você percebe que aquela tempestade não é algo qualquer. Por que aquela tempestade se levanta? Porque Jesus está indo num território onde os judeus jamais pisariam. Jesus está chegando em Gadara. Gadara é um lugar de criação de porcos. E naquela terra havia um homem que estava possesso de demônio. E nada segurava aquele homem. A cadeia não segurava. Os aguilhões não seguravam nada. Pastor, ele morava no cemitério. Mas quando Jesus pisa na praia, na beira do mar, quem é que se apresenta? Oh, glória. Aleluia. E o que me chama a atenção é que aquele demônio atormentava a cidade. Ele atormentava aquele lugar. Mas quando o varão de guerra chegou, pastor, quem atormentava agora está gritando com medo: Filho do Deus Altíssimo, tu vieste nos atormentar antes do tempo. Deus está dizendo: pode ser que o gigante estava gritando na tua casa, mas o varão de guerra está descendo lá e ele não vai gritar. Por quê? Porque chegou o valente. Quem é esse valente? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece. E a minha filha diz que ali Jesus liberta aquele homem. Os discípulos estão avançando, porque Jesus estava no mar de Tiberiade quando começou a pregar. Jesus olha para Pedro e os discípulos: vamos voltar. Quando Jesus volta em Tiberiade, a minha filha diz que agora chega um homem que era autoridade na casa de Deus, Jairo. E quando Jairo chega, a minha senhora diz que Jairo chega diante de Jesus se prostrando. E jamais o principal da sinagoga ia se prostrar diante de Jesus, o judeu. Até hoje o judeu jamais se prostra diante de qualquer outra pessoa. Mas Jairo, ele estava com a sua filha moribunda, quase à morte. E quando Jesus pisou na terra, Jairo chega diante de Jesus. O texto diz que a primeira coisa que ele faz é se prostrar. Quando ele se prostra, ele está abrindo mão do seu status, ele está abrindo mão do seu ego, ele está reconhecendo que Jesus é senhorio e tem poder para solucionar o problema dele. Eu não sei como você deixou a sua casa, mas se você veio buscar resposta, se você veio buscar providência, Jesus está aqui para entrar na tua casa. Ele olha para Jesus e diz: Mestre, rogo que vai à minha casa, porque a minha filha está moribunda. Você percebe, Senhor? Jesus nunca aceitou o convite de ninguém. Jesus sempre foi por livre vontade. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Pedro, vamos lá, que eu vou lá na sua casa por lá. Então Jesus se oferecia. Ele aceitou o convite de Marta e Maria. Mas o que me chama a atenção, quando Jesus aceita o pedido de Jairo, Jesus não está só visando a casa de Jairo. Porque quando Jesus chega aqui, não é a primeira vez que Jesus está naquela cidade. Era já a segunda vez, porque o texto diz que o povo já estava esperando. E por que Jesus atende o pedido de Jairo? Porque no percurso do caminho, pastor, tem uma mulher que há 12 anos está sofrendo com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela buscou médico, tentou diversas formas, mas nada o curava. O texto vai dizer que é de mal a pior. Mas eu acho lindo, é porque eu acredito e vou conjecturar que aquela mulher, na primeira vez que Jesus veio, eu acredito que ela ficou: meu Deus, ele veio e eu não agarrei a oportunidade. Eu acredito que era porque as mulheres, quando tinham as situações, ela saía do convívio, ela saía da sociedade, era considerada como imunda. Então ela ouviu a notícia falar desse Jesus: ele estava aqui e eu não agarrei essa oportunidade. Aquela mulher não está sofrendo só fisicamente, o seu emocional está totalmente também ferido, machucado, a sua alma está ferida. Imagine, irmão, 12 anos sem saber que é um abraço de um pai, de uma mãe.
anos sem saber o que é um elogio, 12 anos sem ver sua família, longe da sociedade. Então aquela mulher estava ali sofrendo há 12 anos, pastor, e quando surgiu a oportunidade, ela perdeu. Mas Jesus, porque Jesus como homem, ele cansa, mas Jesus como Deus, ele sondou o pensamento daquela mulher. Aleluia. Aleluia. Então Jesus volta. E quando Jesus volta, alguém fala para aquela mulher: Jesus voltou. E o texto sagrado diz que aquela mulher ela rompe com os medos. Por que você acha que da primeira vez ela não foi? Primeiro, porque ela não poderia sair do arraial. Se ela saísse, ela correria o risco de ser apedrejada. Segundo, ela não poderia tocar em ninguém. Então imagine o medo e a esperança, a fé e a esperança. Mas a fé falou mais alto. Eu acredito que aquela mulher falou: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Aleluia! É melhor morrer tentando do que se acomodar. Se Deus me der uma oportunidade, eu vou correr atrás do meu milagre. E Marcos vai dizer que ela expressou dizendo: se tão somente eu tocar na orla do mestre, eu serei curado. Eu já aprendo algo aqui, irmão, que todas as vezes que você sai da tua casa, sai com propósito, porque Deus é aquele que honra propósito. E agora, pastor, ela sai rompendo as barreiras, coloca uma capa para ninguém ver ela, cansada, fadigada, porque quem perdeu muito sangue não tem vigor. Mas ela arranca força, porque Provérbios diz que se tu mostrares força no dia da tua angústia, a sua força será pequena. É nesse momento difícil que Jesus quer que nós arranca força de onde não tem. Em outras palavras, não se conformar com a situação, ainda que a realidade está dizendo ao contrário. Nós como cristãos não vivemos de realidade, nós vivemos pela fé. Eu não estou vendo, aleluia, automaticamente a realidade, mas pela fé Deus está entrando com providência, relevando ré a sé. Aquela mulher dá a oportunidade e ela toca na orla, pastor. Quando ela toca, irmão, ninguém poderia resolver o problema dela, mas ela saiu com fé. Eu acho lindo isso, porque fé é algo presente, esperança é algo futuro. Então essa mulher tem esperança e tem fé. Esperança é o quê? Ela tem algo em mente no futuro. Se tão somente eu for lá tocar, eu serei curado. Esperança é algo que vai acontecer. Agora ela não ato de fé, ela toca. E quando ela toca, irmão, Jesus cura instantaneamente. Aleluia. E você já percebeu que toda ferida interna tem mais dificuldade de ser curada do que a externa? Jesus está dizendo para alguém que eu estou curando o seu interior. Aleluia. Porque quando fala perder sangue é perder a vida. Mas Jesus está dizendo: eu cheguei hoje, Oh, glória. aleluia, para curar você de dentro para fora. É glória. Porque quem está doente não consegue sorrir, quem está doente não consegue viver, não tem paz, não tem alegria, até mesmo se torna uma pessoa chata. Não é porque quer, é porque está doente. E Jesus está dizendo: eu vi como você adentrou por essas portas, aleluia. E é nesta noite que Ele vai curar o teu interior, vai curar tuas feridas, você vai voltar a viver. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a ter expectativa. Essa depressão, esse síndrome do pânico, essa ansiedade que queria te pegar, não vai ter legalidade, porque Jesus está tocando. Os pais que tinham condições de ser Zeré de Felipe, eles não lançavam a sua preparada, eles faziam um lugar no fundo da casa, era um quarto. Mas quando ela tocou em Jesus, pastor, aquele quarto que seria quarto de depressão,
de ansiedade, Jesus está dizendo: eu estou convertendo este quarto em lugar de adoração, Aleluia. em lugar de intimidade, em lugar de relacionamento com Deus. Jesus está dizendo: você não vai acabar neste quarto cabisbaixo, abatida, depressiva, não. Você vai fazer diferente, vai exercer aquilo que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê oculto te recompensará publicamente. Ele está dizendo: aquele quarto não vai ser lugar de depressão, de ansiedade, vai ser lugar de intimidade com Deus. Quem achou que você ia ficar para baixo, cabisbaixo, Deus está dizendo: você vai chegar na tua casa, alguém vai olhar para você, vai notar a diferença, mas você está diferente mesmo, está sorrindo, está alegre, porque Jesus hoje me curou. Aleluia. Jesus não brinca com o emocional de ninguém. Jesus não brinca com o sentimento de ninguém. O homem brinca, ele fala, pode falar, mas o meu Deus não, porque ele sabe que isso daqui é sério. E Jesus está dizendo: eu estou entrando com providência, eu estou entrando com a cura. Deus está dizendo: você vai voltar a viver, mulher. Você vai voltar a ter expectativa, vai voltar a sonhar, vai voltar a ter ânimo para arrumar a casa, para colocar as coisas em ordem, vai voltar a ter ânimo para trabalhar, porque Jesus está trabalhando de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que formosura no rosto não é uma maquiagem que nós põe. O que formosura no rosto, a palavra de Deus diz: um coração alegre formosura o rosto. Deus está alegrando o coração aqui esta noite. E o que Jesus está falando para mim é tão forte que isso vai contagiar a tua casa. Porque Deus está falando no meu coração, pastor, que tem pessoas aqui que até filhos estão com saudade da mãe que tinha, porque a mãe era sorridente, a mãe era alegre, mas as lutas, dificuldades veio e parece que deixou para baixo, abatida. Mas Jesus está dizendo: eu estou te curando. Aleluia. Não é fácil não, irmão, servir Jesus. Vai fazer quase 20 anos que eu estou na presença de Deus. Não, já tem mais de 20 anos. E não é fácil. Irmãos, às vezes nós passamos por um processo. E quem está de fora fica assim: como é que ele vai sair dessa? Como é que... E nós que está na presença, irmão, descansa. Porque a graça de Deus é verdadeira. Faz nós sorrir mesmo as portas estando fechadas. Faz nós sorrir mesmo tudo dando errado. Porque a graça do Senhor é aquela que nos sustenta. Aleluia. Jesus cura a mulher. E o texto dado diz que ela querendo, vendo que não podia ocultar, porque Jesus, olha aqui, isso aqui é forte, hein? Jesus chegou, o texto vai dizer assim, ó, parou, alguém me tocou. Pedro, olha, Jesus, mestre, a multidão te aperta, te oprima, e o Senhor disse que alguém me tocou. É alguém que me tocou, porque de mim saiu virtude. E o texto dado diz que Jesus começou a falar assim: foi você que me tocou? Imagina Jesus fazendo esse culto, foi você? Jesus sabia quem era. Mas por que Jesus está contando? Foi você que me tocou? Porque Jesus não quer que eu e você sejamos multidão. Jesus quer que eu e você façamos a diferença. Eu aprendi que todo o culto que eu venho, meu irmão, eu venho para encontrar com Deus. Pode estar Pedro, Tiago, João. A minha adoração não muda, a intensidade é a mesma. Porque eu não estou preocupado se a igreja está cheia ou vazia. Quando eu venho para a presença de Deus, eu venho para cultuar Ele. Aleluia. E há uma diferença nisso. Porque você pegou a pessoa e falou: hoje o culto não foi bom. Hoje o culto foi fraco. Foi porque você não entendeu. Porque quando você entender que o culto é para Ele, seu culto é diferente, a sua adoração é diferente, a forma de glorificar é diferente, a forma de adorar. Porque o culto é para Ele. Quando você entende que o culto é para Ele, Ele tem prazer de nos abençoar. Aleluia. Porque muitas vezes nós adentramos só para receber, mas quem dá bem, quando você entra, você tem que dar. Ó Jairo, se prostrou. Ó a mulher do fluxo de sangue, tocar na orla. Quem sabe que a orla dos vestidos é a parte mais baixa. Em pé não tem como tocar.
Sentado não tem como tocar. A única forma que você consegue tocar é assim. Aleluia. Isso é sinal de adoração. Então você tem que entender que primeiro para você receber, você tem que dar. Por mais demorado que seja. Dá. Lembra daquele leproso? Cheio de lepra. Tinha todo motivo para murmurar, tinha todo motivo para criticar. Mas o texto sagrado diz que quando ele viu Jesus, a primeira coisa que ele fez se prostrou e o adorou. E disse: Senhor, se tu quiseres, olha que palavra linda, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Mas o que Jesus fala? Quer. Mas a colocação dele aqui é certa. Senhor, eu sei que não é da minha vontade. E eu sei que você não é obrigado. Mas se tu quiseres, tu pode. Porque alguém diz que querer é poder. Mentira, querer muitas coisas não conseguimos. Eu posso querer ficar frustrado. Eu posso querer e não alcançar. Mas quando Jesus fala, quero. Aleluia, Jesus. E o texto sagrado diz que ele, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. E o homem ficou purificado. Ô glória. Quando Jesus termina de curar a mulher do fluxo de sangue, vem alguém da casa de Jairo e diz: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha está morta. Porque é sempre assim, quando você está preste a tomar posse da vitória, sempre vai acontecer algo para te desmotivar. Mas Jesus, olhando para Jairo, diz: crê somente, e a tua filha será salva. Quando eles entram na casa de Jairo, Jesus fala: a menina não está morta, mas dorme. Quem estava chorando começou a dar risada, porque eles certificaram que ela estava morta. Mas Jesus tratava a morte sempre como um sono. Jesus manda todo mundo sair. Entra na casa de Jairo, no quarto de Jairo, onde a menina estava. E ele diz: Talita cumi, levanta e anda. E a menina se levantou. Oh, glória. E recebeu o milagre da parte de Deus. Imagina aquelas pessoas, porque Jesus mandou todo mundo sair. Imagina a expectativa daquelas pessoas que viram a menina morta. Vou conjecturar, eu vejo Pedro e o Tiago e o João saindo todo alegre. Jesus saindo atrás, os pais saindo maravilhados. E as meninas também saindo com os pais. E todo mundo viram a glória de Deus. Aleluia. Saindo dali, a Bíblia Sagrada diz que Jesus soube que João Batista morreu. Jesus, como homem, fica triste e vai se retirar agora para o deserto de Tiberiade. Estando no deserto de Tiberiade, teve o seu momento de luto. A Bíblia Sagrada diz que a multidão soube, passou onde ele estava e foi ter de encontro com Jesus. Jesus, olhando para aquela multidão, viu como se fosse um povo sem rebanho, melhor dizendo, sem pastor. E Jesus ali começa a ensinar aquele povo e manda todo aquele povo sentar. Porque alguém chega e diz: Jesus, manda esse povo embora, já faz 3 dias que está conosco. E nós não temos comida para dar. E Jesus fala: dá pão de comer. André disse: Senhor, por mais que nós tínhamos dinheiro aqui, não teria condições de comprar. Jesus fala: então procura alguém que tenha alguma coisa. E dentro daquela multidão havia um menino que tinha 2 pães e 3 peixinhos. 3 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus mandou ele sentar. E quando Jesus mandou aqueles moços sentar, a Bíblia Sagrada diz que ele chama os discípulos. Ele pega aquele pão, dá graças a Deus e dá o pão para os discípulos. E o texto sagrado diz que aqueles discípulos, ao pegar aquele pão, aquele peixe, repartir, dava para um. Eu acredito que quando ele olhava, um pão multiplicava. E o texto sagrado diz que aqueles 5 pães, ou 3 pães, 5 pães, melhor dizendo, e 2 peixinhos, alimentaram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus operou um milagre naquele lugar, porque Deus jamais despede alguém vazio. Se hoje você entrou vazio, você vai sair daqui hoje farto da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela provoca vida, ela traz cura, ela traz libertação. Tem alimento do céu hoje para a nossa vida, para nós caminharmos não só 1 milha, mas 2 milhas, 3 milhas, quanto puder, nós podemos caminhar. Jesus não era
Mas o que me chama a atenção é que aquele povo vendo Jesus fazendo um milagre, quis aclamar Jesus como rei. Jesus sabia que aquilo não era o propósito dele, porque o reino de Jesus não era estabelecido aqui na terra. Então Jesus olhou aqui e falou: não. Quase influenciaram os discípulos a crer nessa situação. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmão, que quando Jesus veio com os seus discípulos, estava quase sendo influenciado. Então Jesus chega com os seus discípulos e diz: olha, entra no barco. Mas nós vamos perceber aqui que o versículo 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que entrasse no... Você percebe que Jesus não pede, Jesus dá uma ordem. Dá a entender que os discípulos estavam um pouquinho resistentes, querendo se atender ao pedido daquele povo que queria aclamar Jesus como rei. Mas não era o propósito de Jesus na terra. Então Jesus manda os discípulos entrar no barco. Enquanto Jesus está despedindo a multidão, os discípulos estão no barco, navegando, alegres, felizes, contentes, admirados das maravilhas que Deus fez no decorrer dessa caminhada. E percebe que nessa caminhada os discípulos já estão 3 dias com Jesus acordado. Então imagine, cansado, fadigado, mas estão aí debaixo da ordenança. Jesus sobe para o monte para orar. Enquanto Jesus está no monte orando, os discípulos estão caminhando. De repente a palavra de Deus diz que a mesma coisa, o mesmo episódio que acontece no mar da Galileia, estão no mar da Galileia. Houve-se uma grande tempestade. E o texto vai dizer que o vento era contrário. Na tradução da King James vai dizer que o vento açoitava o barco. Os discípulos estão agora cansados, fatigados, com medo, porque era a 4ª vigília, pastor. Estava de noite. Você já viu um blackout quando dá? Você não consegue chegar no texto. Então imagina aqueles moços. De noite, pleno, ninguém vendo ninguém. E eu consigo conjecturar, imaginando eles pensando: agora nós morremos. Porque no primeiro barco, na primeira tempestade, Ele está conosco. Mas agora nós estamos o quê? Sozinhos. Em Marcos capítulo 6, versículo 48, vai dizer, aqui que eu acho lindo, porque está um tempo totalmente escuro, no breu, sem ninguém chegar a ninguém. Mas Marcos vai dar esse detalhe no capítulo 6, versículo 48. O texto vai dizer que Jesus está no monte, a noite é escura, e quando ele está naquele monte, o texto vai dizer, e vendo Jesus. Como é que pode? Jesus está vendo como? Se está de noite, se é um breu, mas o texto vai dizer assim, e vendo Jesus, que estava cansado de tanto remar, foi ter com ele. Aleluia. Aleluia. Jesus está vendo que eles estão em apuro. Jesus está vendo que eles estão com medo, preocupado. E jamais alguém que está no mar já vai deixar de remar. Por mais que eles sabem que não pode uma tempestade, mas eles sempre vão estar remando, lutando, porque demoraria do barco ser quebrado. Então eles estão ali, ó. E aqui eu aprendo algo, porque o fato de eu e você obedecer à ordenança de Jesus, isso não quer dizer que nós também estamos isentos de passar por tempestade. Eles estão aqui debaixo de uma ordenança. Então eles estão aqui, ó, lutando. Mas Jesus viu. E Jesus não fez vista grossa. Jesus não só olhou, Jesus viu, está cansado. Aleluia. E eu quando estava orando aqui, Deus falou, quantas pessoas estão aqui, mas estão cansadas? Estão fatigadas, de tanto remar. Mas nessa noite Jesus está dizendo, eu desço ao teu encontro. Aleluia. Porque esse lado diz que ele desce do monte. Eles estão com medo do que, irmão? Do mar. O mar está revoltado, a onda está açoitando. Mas quando Jesus desce do monte, pastor, ele não pega um barco. Jesus, como Deus, ele anda sobre as águas. Aleluia. E ele vai andando por cima das águas e passa à frente. Quando alguém olha, grita, desesperado, é um fantasma.
não temas, sou eu. Mas o que eu acho lindo é que eles estão com medo do mar, porque o mar está revolto. Aí Jesus me trouxe aqui para te dizer: aquilo que te está provocando medo, ele vem andando por cima. Aquilo que está tirando a sua paz, ele está dizendo: eu estou por cima do teu problema, eu estou por cima da tua dificuldade, está roubando a tua paz, está tirando a tua alegria, está provocando medo. Mas Jesus está dizendo: eu estou vindo sobre ela, está levando ela, está andando, pastor, em cima do nosso problema, mostrando o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade não é nada para mim. Mas pastor, por que eles gritam achando que é um fantasma? A Bíblia tem mais detalhes. Em João capítulo 6, versículo 22, vai dizer que quando os discípulos foram, o que eles fizeram? Deixaram um barco para Jesus. Então na mente dele, pastor, glória, eles estão pensando que Jesus veio aqui, ó, remando. Aleluia. Deus está dizendo: sabe essa tempestade que você está vivendo? Não é para te matar, não. É só para Ele revelar para você quem Ele é realmente. Aleluia. Oh, glória. Tempestade não mata crente. Tempestade é lugar que Deus revela quem Ele é. Aleluia. Quando Jesus grita: não temas, sou eu, Pedro diz: Senhor, se é tu, manda ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. Ó Pedro, ô irmãos, justamente ele, Pedro, descendo do barco. Aquilo que é estável, tem estabilidade. E começou a andar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Mas veio um vento forte. E ele sentiu medo e começou a afundar. Pedro sabia nadar? Sim ou não? Lógico que sabia. Pedro cresceu no mar da Galileia. Mas sabe o que eu aprendo aqui, varão? É que quando Pedro começa a afundar, ele poderia dar umas braçadas e ir para o barco, mas não. Ele preferiu abrir mão daquilo que eu sei, só para clamar: Jesus, salva. Ele abriu mão daquilo que ele sabe, só para ver a mão de Jesus estendendo. Vem, Pedro. Aleluia. Imagina aqueles que estão de fora olhando também. Por que você não tão bom assim? Quer se aparecer? Quer isso, meu irmão? Pode falar o que for, mas só Pedro que andou sobre as águas. Ah lá, quer se aparecer? Mas os mesmos que viu Pedro afundando é o mesmo. Vai ver Jesus. Vai ver Jesus andando sobre as águas. Andando com Jesus sobre as águas. Deus está dizendo: oh glória, o que eu comecei na tua vida vou eu terminar. Pode ser que no decorrer da caminhada você quase afundou, mas pelo fato de você clamar, eu estendi a minha mão e trouxe você à tona, e você não vai parar neste caminho. E quando eles entraram no barco, percebe que esse deserto aqui, essa tempestade aqui, é uma pedagogia. É Jesus ensinando para os discípulos. Quando eles entraram no barco, o texto diz: e o vento se acalmou. Aí se aproximaram eles. Na primeira tempestade, lembra que eu falei? Na primeira tempestade eles ficaram com um ponto de interrogação: mas quem é isso? Que até o vento e o mar obedece. Quando você não aprende na primeira, Jesus vai preparar outra tempestade. Na segunda tempestade ele se reúne: és verdadeiramente o Filho de Deus. Oh, glória. Deus não quer que o seu povo tenha dúvida de quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo: essa tempestade não é para tua morte, essa tempestade não é para tua vergonha, essa tempestade é Deus se revelando para você, e para você ter convicção de quem é Ele. Glória. Deus está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo. Quando Jesus entra no barco,
Eles não terminaram ainda. Tudo isso aconteceu no meio. Porque você já percebeu que tudo no começo é fácil? Todo início não é maravilhoso, é aquela fé, aquela garra. Mas o negócio pega quando nós chegamos no meio da caminhada. Que as coisas começam a apertar. O leitinho começa agora a ter feijoada. Caldo de mocotó. E meio pesado. Mas entenda, é que é nesse meio que Deus quer se revelar para nós. Aleluia. Quem Ele é. E quando eu falei que eles estavam cansados, porque Jesus é aquele que também conhece os nossos limites. Ele sabe, irmão, porque nós somos seres humanos dotados de sentimento, nós somos limitados, nós cansamos, nós choramos, temos sentimento. E quando Jesus vê que nós estamos chegando no nosso limite, Ele vem e se apresenta, claro. Tem pessoas que entram aqui fatigadas, cansadas, mas Ele está dizendo: eu dou força ao cansado. Aleluia. Eu dou vigor aqui, não tem, vou glória. Quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou. Houve isso uma grande bonança, não fala para ele não. Jesus renovou as forças deles. Eu vejo Jesus olhando para os discípulos: opa, pega o remo, porque ainda não chegamos no destino. E começaram a remar. E chegaram do outro lado para a glória do Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. E quando você chegar do outro lado, você não vai chegar por chegar. Você vai chegar com experiência, com bagagem, com testemunho. Alguém vai ver ousado, cheio da presença de Deus. Caiu da onde? Caiu de paraquedas nada, irmãos. Porque Deus trabalha com crente, é no anonimato. Crente, homens e mulheres de Deus não saíram da plateia, saíram do anonimato. Deus está dizendo para alguém que quando você chegar do outro lado, você vai contar com as suas experiências, os teus testemunhos, a sua bagagem. Deus está dizendo para alguém que volta a pegar o remo, porque hoje eu renovo as tuas forças, estou te dando graça, estou te curando, estou te levantando, estou renovando. Você vai voltar a pegar o remo. E quando eu falo voltar a pegar o remo, vai voltar a orar, vai voltar a jejuar, vai voltar a adorar a Deus da forma como você adorava. Por quê? Porque hoje Jesus entrou com grande renovo neste lugar. Seja o teu nome, Jesus. Deus está dizendo: não vai acabar assim, cabisbaixa, abatida, com medo. Não. Deus está dizendo: eu estou me revelando para você aqui esta noite. Volte a pegar o remo. Pensou até largar o remo. Tem alguns que pensou até pular do barco. Não pula não. Porque Jesus está no barco. E nesse meio de desespero, pastor, o diabo joga proposta. Pula do barco, pega o salva-vida, pega a boia. Mas Jesus está dizendo: eu não estou no salva-vida, eu não estou na boia, eu estou no barco. Fica no barco. De vez em quando vai vir o vento mesmo, irmão. Vem, faz parte. Mas é neste vento que Deus se revela para nós. Você pode colocar Depende de ti, Paulo César Baruch, playback. Feche seus olhos, eu vou finalizar este louvor.